Então, eu vim pra cá para os Estados Unidos, na verdade, quando eu tinha 14 anos, vim morar com a minha irmã, e eu morei aqui de 93 até 2001. Vim fazer isso, o college, né, o high school, eles vão te oferecer vários benefícios. Sim. E é como eu falei, aqui eles são muito agressivos. Então, quais são esses benefícios? Pontos. Eles te dão pontos. Japão, aí fui para Dubai, maravilhoso. Abu Dhabi, né, a gente conheceu Abu Dhabi também, que é ali do lado. Hello, people! Seja você o canal, onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Ó, eu, Ricardo Café, tô aqui para gravar mais um episódio sobre empreendedorismo, propósito e viagem. Esse episódio vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. Então, fica por aí. Antes, deixa eu te dar um toque. Para você que tá aí do outro lado, é isso mesmo, eu vou dar um toque para você que tá do outro lado. Você que não é um canal ainda, seja um canal. Pega esse link, compartilha aí nos seus grupos pra galera da sua família e para todos os seus amigos. Você que assiste outros podcasts por aí, seja você o canal e assista esse aqui também. Então, aproveita e compartilha. Vamos lá, vamos pro conteúdo então. É isso, guys. Empresário, criador de conteúdo, um viajante apaixonado por inspirar pessoas a viajar com propósito. Ele está aqui nos Estados Unidos há 8 anos, trabalha com e-commerce e é fundador do projeto Pontos com Propósitos, onde ensina estratégia para viajar mais, gastando menos, usando milhas e pontos. E olha só que incrível! Nos últimos 4 anos, com a sua esposa e seus filhos, ele viajou para mais de 11 países usando milhas e pontos, economizando, sabe quanto? Mais de $50 mil em passagens, incluindo 6 viagens em classe executiva. Imagina só, guys! Você acredita nisso? Quem é ele? Ele é Igor Araújo. Igor, obrigado por estar aqui, cara. Obrigado mesmo. Prazer, meu irmão, prazer. Cara, satisfação a gente começar esse podcast falando de um projeto e o nome já dá um nome diferenciado. Nós vamos chegar lá nesse nome, porém, primeiro eu quero conhecer. Quem que é o Igor Araújo, cara? O Igor Araújo é um amante do Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? É um esposo da Ana Paula, pai do Davi e do Enzo, né? Um empreendedor, mais de 27 anos. Uau. E um amante de viajar. Né, e viajar com propósito, melhor ainda. É legal, cara. E deixa eu te falar, e você nasceu no berço cristão? Você não nasceu no berço cristão. Como é que foi isso? Foi uma história bem interessante. Legal, fala aí pra gente. A gente tem tempo. Tá tranquilo? Eu falar que todo mundo que senta aqui, eu sempre tô falando, né? Fico um pouco nervoso, mas relaxa, não tem ninguém te vendo. Não, tá tranquilo. Fica tranquilo, tá? De boa. A gente tá... Podcast é pra isso mesmo, a gente trazer essa relação, é um bate-papo aqui. Não, beleza. Aí me conta como é que foi sua conversão. Então, eu vim pra cá para os Estados Unidos, na verdade, quando eu tinha 14 anos, vim morar com a minha irmã, e eu morei aqui de 93 até 2001. Vim fazer isso, o college, né, o high school, toda essa parte aí, né, então eu fiquei aqui, e nesse período eu não era cristão, né, minha família vem de um lar católico, e aí não tão praticante, e aí quando eu vim também não ia muito pra igreja, né, de vez em quando ia pra igreja católica ou outra. Mas quando foi em 99 eu conheci a minha atual esposa, Ana Paula, que também não era convertida. E Deus tinha um propósito muito grande, né, nas nossas vidas. Certo. Então, em 2001 eu precisei voltar para o Brasil, né, meu visto já estava acabando. Você conheceu ela aqui nos Estados Unidos? Conheci ela nos Estados Unidos. Ela morava nessa mesma época, morava aqui também. Mas ela é de São Paulo, eu sou de Recife. Uau! Você vê como é que são as coisas, né? Então Deus realmente uniu a gente. E aí o que aconteceu? Ela, quando eu tive que voltar para o Brasil em 2001, meu pai ficou doente, tive que voltar para o Brasil, fui lá ajudar nos negócios da família. E aí minha esposa, nesse meio tempo, ela se converteu, né? Do ano 2000 para 2001, ela estava se convertendo. E aí, quando eu voltei, a gente, né, não tinha como continuar o relacionamento, namorava há 2 anos. E aí ela começou a falar para mim de Jesus. Pela primeira vez, ela começou, né, a falar, né, de uma forma que eu não conhecia. Certo. Então, ela começou a escrever cartas para mim. Naquela época ainda tinha cartas. Uau! Nessa época, né? Mas ano 2000. A tecnologia não tinha chegado, né? Tinha lá no começo aquele IRC, né? Acho que era Mirk, sei lá, uma coisa que ainda não estava começando. E a gente começou a bater papo por ali, mas era mais fácil da carta. Então ela começou a falar, procura uma igreja, vai para uma igreja, e eu
Ali, quando eu, né, ainda tinha um sentimento por ela, comecei, vou conhecer esse Jesus que ela tanto fala, né? Porque ela escrevia muitos versículos da Bíblia para mim, muitas coisas lindas. E aí eu fui num encontro de jovens lá no Brasil, né? Numa igreja que depois eu fui parte dessa igreja. E eu finalmente me entreguei a minha vida para Jesus ali, né? Através desse encontro de jovens, né? Teve um apelo ali, eu me entreguei. Sim. E esse ano foi em 2002, né? Mais ou menos por ali. Então foi nesse ano que eu me converti. Então, como eu falei, Deus tinha um propósito, né? Também aconteceu algumas coisas na vida dela. E ela também voltou para o Brasil, mas voltou para São Paulo, né? E nesse período que ela voltou para São Paulo, aconteceu tem muitas coisas na vida dela, mas Deus tinha falado para ela, usado uma mulher, né? Que a família dela estava toda nos Estados Unidos. Então ela queria voltar, né? Mas só que quando ela voltou, Deus fez várias coisas, usou uma pessoa dentro do avião e falou assim: olha, o que é seu está lá no Brasil. Então você vai voltar lá para o Brasil e depois um dia você volta para essa nação, que era os Estados Unidos. Então ela realmente teve que voltar, quando ela chegou nos Estados Unidos, teve que voltar. Ela não conseguiu entrar, voltou pro Brasil e aí a gente recomeçou o relacionamento, mas já de forma diferente, né? Já de forma cristã. Legal. Porque eu já era convertido, ela era convertida. Então foi assim o início, né? Foi o primeiro da minha família, né? Posso dizer que hoje, né, todos da minha casa, né, servem ao Senhor, Jesus. Amém. Então a gente realmente Deus fez várias coisas na nossa vida. E foi assim que começou essa minha jornada aí cristã. Mas aí ela em São Paulo, você em Recife. Ela em São Paulo, em Recife. E como é que é isso? Como é que foi isso aí? Então, aí a gente começou... Reencontro, a gente começou a falar, né? Ali, já com a tava internet. Já no ICQ, já tava, ICQ, esse meu nome, agora eu lembrei, MSN ICQ. ICQ é da minha época. Aí começamos ali, e aí eu sentia muito forte, realmente, Deus falava muito, né? Em todo lugar que eu ia, que realmente ela era a pessoa da minha vida, né? Amém. Mesmo às vezes eu tentando... fugir disso, né? Ela também tentando fugir, mas Deus sempre falava, não, ela é a pessoa... a distância também, né? Assim. Mas eu sentia realmente algo dentro de mim, sabe? Que falava, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, uma vez eu estava no supermercado, e aí eu já estava, né, tendo essa conexão com Deus mais forte, essa intimidade com Deus, ouvindo mais a voz de Deus, e aí eu vi uma pessoa no supermercado, e sempre esse pensamento, né, forte, essa dúvida se era ela, se eu deveria... né, buscar realmente esse relacionamento, e aí uma pessoa ali com um crachá, Ana Paula Araújo, que hoje é o nome dela, Ana Paula Araújo, né, que ela pegou meu sobrenome. Então, assim, foram várias coisas assim que aconteceu, sonhos, sabe, que eu também nunca tinha tido sonhos e tal, que sempre mostrava que eu ia casar com ela. Uau. Então, acabou que eu chamei ela para ir para Recife, né, então ela foi para lá, e aí não deu 2 semanas, 3 semanas, a gente foi para uma igreja, né? O pastor falou assim, olha, vocês já sabem da palavra de Deus, o que falta para vocês casarem? E aí a gente casou rapidamente, né? Ali no cartório, no gabinete pastoral, e a gente está até hoje junto, vai fazer 21 anos que a gente está junto. Legal. E aí Deus tem feito uma obra muito grande nas nossas vidas. Só uma dúvida assim, peculiar, que lugar de Recife? Eu moro ali em Jaboatão dos Guararapes, morava lá. Uau. Não sei se você conhece. Conheço, pô, sou de Recife. Tá. Sou de Recife, mas morei em São Paulo minha vida toda, cara. Tá. Meus pais vieram para São Paulo, eu tinha 1 ano de idade. E aí minha esposa nasceu em São Paulo e foi para Caruaru. Certo. E ficou a vida quase toda lá em Caruaru. Ficou até os 13 anos lá, 14 anos em Caruaru. Ela é paulista e tava morando lá. Sim. Eu sou pernambucano e tava em São Paulo. A gente inverteu, mas muito bom, muito bom. Então morei lá. A gente ainda tem familiares lá. Caruaru, Vitória de São Antão. Jaboatão, fui comprar aquela pipoca lá. Não sei se é. Não foi. É outro lugar. Que lugar que é, amor? A pipoca? Gravatar, certo. Tô misturando tudo aí. O interior ali, muito bom o interior. A gente já teve não, ali é cidade maravilhosa, né? É verdade. Mas aí a gente ficou lá, moramos 15 anos lá, né? Quando a gente se casou, ficamos 15 anos. Você vê, né? Deus tinha um propósito. Ele fez um propósito que eu entendo hoje, né? Que é da nossa volta principal. Além da gente ter casado, ele ter usado tudo. Foi para transformar o negócio da nossa família, né? Amém. Então, a gente tinha um negócio de família e Deus usou a minha vida ali para estar transformando o negócio da família, que hoje é um hotel, que hoje todas as pessoas, minhas irmãs, né? Estão lá do negócio, meu pai, né? Vivem lá do negócio. Então, eu creio que foi esse o propósito que eu tive lá nesses 15 anos. Então, Amém. Deus fez o que ele queria e a gente depois voltamos. E essa relação com o hotel vem das viagens também? Não, é algo realmente que vem da família mesmo. Meu avô, ele Isso lá em Recife? Lá em Recife. Ele sempre teve pensão, né, meu avô? E aí essa pensão deu pro meu pai.
E aí, da pensão, meu pai, naquela época, estava iniciando, né? Ele viajava muito já, gostava de viajar com meu avô para São Paulo, para o Rio. E aí ele conheceu os motéis, né? Lá daquela área de São Paulo e Rio. Ele falou assim, o meu hotel dá para ser pensão dá para ser um motel. E aí foi nessa área de motel, até como eu falei, né? Eu chegar lá no Brasil tinha um propósito para eu poder transformar para um hotel, o que tinha sido um motel por muito tempo, né? Entendi. Lá em Recife. Inclusive aqui nos Estados Unidos não tem motel, né? Rapaz, você crê que eu conheci um há pouco tempo ali na UBT, lá em Orlando? Tem ali, passei assim e vi. Porque na realidade motel, o nome motel aqui. Eles usam diferente aqui, né? Para um hotel mais econômico, mas eu vi um parecido com aqueles lá do Brasil. Uau. Nesse mesmo intuito. Mas realmente é difícil, aqui você não acha tanto, não. Não acha, É não. diferente. Acho que não é um mercado para empreender aqui, porque acho que é diferente mesmo, né? Com certeza. Bom, o Igor vem para os Estados Unidos, 8 anos, morando aqui, né? Seus filhinhos nasceram aqui? Não, eles vieram para cá, a gente veio há 8 anos, então o menor tinha 4, o Enzo. Hoje ele tem 12 e o Davi, ele tinha 7 e hoje ele tem 15. Legal, bacana. Então são brasileiros, né? São brasileiros. E agora me diz, você veio pra cá e essa mudança, cara? Porque você já tinha morado aqui, já fala inglês, já fez o high school aqui, há uma diferença muito grande. Porque, por exemplo, eu não falo inglês ainda. Não, isso com certeza me ajudou muito, né? Porque eu realmente, graças a Deus... A questão da adaptação, né? A adaptação foi mais fácil, né? Então eu falo porque é muito difícil. Claro que a gente, né, tá desacostumado com muita coisa, né? Estando no Brasil, desacostuma rápido também. Sim. Você estando lá é tudo diferente, mas quando a gente já chega aqui já falando inglês, já tendo morado aqui, isso ajudou muito a nossa adaptação, né? No geral, dos meninos também. Então, assim, eu creio que isso foi mais rápido até pra gente poder crescer aqui dentro, né? Do país. E quando você falou que tinha uma irmã que morava aqui. Tive uma irmã que morava. E aí foi ela que abriu, por exemplo, pra você fazer o high school aqui e estudar aqui. Que ela veio pro intercâmbio, né? Então o intercâmbio não deu muito certo. Meu pai também, ele sempre viajou pra cá desde 1979. Pra você ter noção, meu pai é muito, muito aventureiro, né? Então, ele, com 1 ano de idade, eu tinha 1 ano, eu aprendi a andar dentro do motorhome. Uau. Ele viajou do Brasil até os Estados Unidos. Uau. E aí, isso lá em 70 e pouco? 79 para 80. Uau, então, eu falei, aprendi a andar dentro do motorhome. Tem foto, até pra falar isso. Depois ele fez essa mesma viagem de moto, você acredita? Acredito. Que legal, aí ele fez essa mesma viagem de moto. Então, isso foi muito bom, porque assim, eu já... Desde pequeno, eu acho que eu tive esse sangue de explorar, de viajar, né? E eu peguei do meu pai. Meu pai foi muito... Algumas pessoas têm até assim. medo, até, né? Desse novo, né? Sim. Tá acostumado com um padrão, né? Brasileiro. E aí o novo acaba assustando, né? É verdade. Nem todos... porque a gente fala que a América é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra América. Porque existe um nível de adaptação. Pra quem já fala o inglês, pra quem já tem a estrutura mais formal. Sim. Ela flui, né? Mas existe um nível de dificuldade aí. Com certeza. E aí, às vezes, afasta as pessoas. Fora que a gente falou aqui um pouquinho no off sobre a saúde emocional também, né? Sim. Ou viver longe da família, às vezes tá estudando, ou tá com outro tipo de vistos, aqui não pode fazer a viagem para ver o familiar. Então, eu conheci gente aqui que tava 20 anos sem ver a mãe, sabe? Muito tempo. Então, a gente percebe que é o nível de saúde emocional que abala bastante. Agora, deixa eu te falar, né? Nessas viagens aí, fomos lá, 11 países, a gente vai entrar um pouquinho no Instagram. Aliás, guys, é o seguinte, Pontos com Propósito é o Instagram dele, a gente vai falar sobre isso. Conhecemos o Igor agora. Igão, é o seguinte, eu vou te chamar de Igão, já estamos na intimidade aqui, gente boa. Igor, é o seguinte, viajou 11 países... com a família, privilégio para poucos hoje, mas o objetivo foi mudando. A gente conversou lá em Orlando ainda sobre o porquê de montar o Pontos com Propósito. Mas antes eu quero que você me dê essa relação aí. Quais os países? Coloca uns aí que você já foi. E aí eu falei, e aí na chamada eu falo, mais de $50 mil, né? Vamos converter isso aí, $300 mil. Isso. Sem gastar os $300 mil. Viajar é bom demais. Me conta o segredo aí, pô. Isso que é bom. Quais os países aí que você foi? Vou falar alguns aqui que eu lembro, né? Vamos lá. Também que eu nunca imaginei eu ir, né? Um deles é o Japão. Legal. Cheguei pro Japão, passei na China, né? Fui pra Dubai. Calma aí, comeu
O escorpião lá, Não. Ah, meu Deus. Eu falei pra minha mulher, eu vou na China, mas eu vou ter que comer um escorpiãozinho lá no espeto, pô. Eu comi um negócio lá que eles me deram, que era tipo um negócio com uma tortilha lá deles, e tinha uns negócios dentro preto, eu não sei se era escorpião dentro. Não, o escorpião vem espetadinho assim, ó. Não, esse não. É como se fosse o gatinho nosso do Brasil, só que é com escorpião. Não, esse não. Montadinho, eu sei que eu não sabia o que era crocante, mas eu não sabia o que tinha dentro. Aí eu falei, eu vou comer, se eu passar mal, depois a gente vai pro hotel. Vamos lá, China. Então fui pra China, fui pro Japão, aí fui pra Dubai. Maravilhoso. Abu Dhabi, né? A gente conheceu Abu Dhabi também, que é ali do lado. A gente foi pra França, fomos para Itália, fomos para Alemanha, fomos para a Suíça. Uau. Então ali na Europa a gente rodou, né? Aí eu vou pegar, um pouco chocolate ali. suíço é verdadeiro? Rapaz, é verdadeiro. Tem um chocolate Toddy também de bebê ou... Então, ou só esse eu não bebi, mas a gente foi na fábrica lá da Lindor, aquele chocolate lá que é suíço, e eles tinham uma fonte de chocolate branco e o preto. Inclusive, quem foi... Inclusive, então, era o que a gente tentava. Eu e o amigo meu, Renato, a gente foi lá junto e a gente ficava o tempo todo lá com os copinhos e pegando, e as mulheres só tirando sarro da gente, que a gente não parava de comer aquele chocolate, que era muito bom. Muito bom. Mas foi muito legal. E aí, como eu falei, né, nessas viagens a gente acabou assim, como eu falei, nunca imaginei em ir. E além do mais, você ir de executiva, porque quando você abre essa chave, essa mentalidade, esse mindset dos pontos, você vê que é possível. Sim. Né? Porque você não vai pagar ali, às vezes, $8 mil, $7 mil numa passagem, e ela vai vir só com pontos que você já juntou, né? Por você ter a estratégia correta. Correto. Então, isso foi muito legal, assim, porque aí você vai, assim, despreocupado, né? Não vai daquele negócio, pô, vou gastar com muita gente, bota no cartão ali, divide, e depois chega a conta, né? O cara fica pagando. Mas, assim, quando você vai, aí você tem vontade, pô, dá pra eu ir pra um lugar que eu não, assim, eu tenho um sonho de ir pra algum lugar. Você vai... Um dos melhores aqui, né, falando também, lembrei agora aqui, foi para as Maldivas, né? Desses países aí, foi para as Maldivas, um dos melhores lugares que eu já fui. É azul mesmo a praia? Rapaz, é 4 cores de azul. Você glória. tem noção? Uau. Nem sabia que existia isso Vamos fazer uma lista, quem sabe a gente não viaja junto, né? Com certeza. Ô, glória. Bom, sim. então nesse prospecto todo de viagem que você conheceu outros países, você pode proporcionar isso também para os seus filhos, para sua esposa e em família. O que você diz pra gente aí em questão de viajar em família? Qual que é o prazer? Rapaz, isso pra mim acho que é a chave de tudo, né? Porque, como eu falei, meu pai, ele sempre proporcionou isso pra nossa família. Então, assim, você me emociona às vezes quando eu lembro, mas então eu queria proporcionar a mesma coisa para meus filhos, né? Mas como você falou, às vezes, mesmo quando você chega aqui, às vezes com inglês não é suficiente, você tem que começar a trabalhar, começamos do zero aqui nos Estados Unidos, então foi bem difícil esse início aqui, como para todo mundo né? Principalmente financeiramente. E aí, quando eu não conhecia esse mundo, né, dos pontos e tudo, eu não conseguia, né, proporcionar para eles, né? Mesmo aqui nos Estados Unidos, quando eu não podia ainda viajar para fora, porque era muito caro, né? Hotel, tudo. Então, meu filho começou a jogar futebol, um time que a gente colocou ele, o meu mais velho, e aí a gente começou a ter que viajar muito, né? Na Flórida mesmo. E aí tinha que gastar com hotéis, né? Mas aí era tudo do bolso. Aí eu falei, não, deve ter um jeito mais fácil, porque vai ficar caro esse negócio, né? Pagando tudo aqui, o futebol, mais o estadia e tudo. Então comecei a aprender desses pontos do cartão através disso aí. Nesse propósito, para proporcionar para meus filhos, né, para jogar. E aí, quando eu vi que existia essa coisa que eu não ia gastar do bolso, aí eu falei, não, agora eles vão começar a conhecer lugares, né? Queriam para Nova York, queriam conhecer, né, lugares, né, fora aqui nos Estados Unidos, né, lugares que eles não conheciam ainda. A gente foi para o Texas, a gente foi para o Colorado. Então, isso para eles abre a mente deles totalmente, né? Porque aí eles veem que não é só aqui em Orlando, só aqui na Flórida, né? Aí eles começam a ver outros mundos, né? Começam a conhecer a neve pela primeira vez, né? Que não conheciam a neve ainda. Então, assim, foi muito legal, como eu falei, você proporcionar e ver, abrir essa mente para os seus filhos, né? Que você, como eu falei, eu tive a oportunidade, graças a Deus, meu pai tinha condição, então ele pôde proporcionar pagando, mas sem pagar é muito melhor, né? É lógico que é melhor. E deixa eu te fazer outra pergunta, né? Referente até à questão família, né? Sim. Porque você está falando de um momento que você espelha no seu pai, né? Você tem um reflexo do seu pai e você está fazendo um novo espelho, né? Para os seus filhos, né? Porque eles estão enxergando em você o que um dia você também chegou no seu pai. A diferença é que você tem o bônus de ser free, né? Exatamente. Agora, e como que foi isso aí? Você
foi mentorado? Você Então, autodidata? Como é que funciona isso? Então, foi um pouco dos dois, né? Eu sou um pouco autodidata, mas eu realmente busquei muito conhecimento. Então, fui atrás de vídeos, de YouTube, de cursos também que eu fiz para poder aprender. Então, assim, eu tive um aprendizado grande aí. Vou te falar 1 ano de estudando, pelo menos 1 ano estudando, né, sobre o assunto. Então, até hoje a gente estuda, né? Porque a gente caga. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu fico muito contente, e eu sempre conto isso aqui, porque o brasileiro, ele tem uma veia empreendedor. E aqui é a terra da oportunidade. Sim. E o americano, não tem americano que nunca foi na Disney. É verdade. Entendeu? Tem americano que não viu o Mickey, americano. É isso aí. Por questão de custo. Sim. Porque não é barato. Exatamente, você vai colocar todo o custo de viagem, de hotel, de tudo, né? Pra chegar aqui. O pessoal vem, tipo, vamos pegar de casa da Califórnia. A Califórnia tem, né? Então, vamos pegar do Texas. Aí vai escolher entre Orlando, Flórida ou Califórnia, que tem as duas Disney. Mas se ela vir pra Flórida, o custo de hospedagem o americano não faz isso. Não faz, Tem americano que não conheceu a Disney ainda. É incrível falar isso, né? Com certeza. Como tem como eu falo assim, eu brinco com meu filho, pô, americano, morador de rua, homeless, pô, ele fala inglês, meu Deus do céu. Eu falo, ele fala inglês e ele mora na rua. Mas aqui eu tava falando com a minha mulher ontem no carro, né? Que a gente fala que a lei aqui funciona muito, porque os polícias aqui na Flórida andam 1 policial por viatura. Sim. No Brasil é 2, né? Em São Paulo é 2 por viatura. E aqui um só tem o poder de delegado, né? Sim. E a lei funciona porque quando chega o polícia, muda toda, o carro para de acelerar, diminui tudo, o tráfego muda. Então a lei funciona. Então aí eu fui ler sobre por que tem homeless na América, né? E aí o crédito, o cartão de crédito que acaba justamente atrapalhando a vida de um americano. Porque aqui uma vez você perde o crédito, você não recupera, você recuperar só normalmente pagando. demora às vezes 7 anos, né, para você recuperar. Eles têm algumas leis assim que você consegue. Acho que na Flórida, não sei, depende do local também, pode ser que outro local seja diferente, cada estado tem a sua lei. Inclusive é algo que eu também tive que aprender junto, né, essa questão do crédito. É muito importante você ter falado isso, porque realmente anda junto. Então, assim, você tem que, não é só realmente você aprender a utilizar, mas você aprender a também cuidar do seu crédito, que é uma coisa muito importante aqui. Então, não adianta você pegar cartão, né, e ter cartão e não saber usar, porque senão você tá realmente... Tem todo um paranauê aí para poder usar o cartão de crédito, questão de... Porque eles avaliam muito o seu poder de compra, ou de pagamento, desculpa. Eles te dão um poder de compra, porque a América te dá o poder de compra, mas ele avalia o quanto você é um bom pagador. Exatamente. Porque esse score aí que tem na nossa conta, né? Então o score e te ajuda muito. Então você tendo isso, como eu falei, vai abrir as portas não só para o seu crédito ele subir, e aí isso é importante, que eu tive que aprender junto, né? Aprendi junto, então meu crédito sempre ele é ali, sempre very good, né? Que a gente fala, chegando a excellent, que é quase excelente ali, muito bom para excelente, já é os melhores score que pode chegar. E nisso, a pessoa aprendendo isso e cuidando do crédito, você compra carro com juros mais baratos. Nem me fala. Você conecta, você sabe como é que chega aqui. Eu tenho um amigo que comprou pelo telefone. Ele mandou a esposa lá na concessionária, ela avaliou o carro e o crédito dele foi com o nome dele. Aí o vendedor foi lá, conversou com ele pelo telefone, aí aprovou tudo no computador lá no celular. Ele nem foi na loja. Olha aí. O caso do crédito era o very good, aí o excelente aí também. 800, por aí, exatamente. 830, já é o melhor. Aí ele falou que ele não... Fora que o taxa de juros baixinha. Exatamente. E você economiza muito. E os caras querem te vender o carro. Você economiza muito. E para comprar de casa também é a mesma coisa, né? Você paga a menor taxa que tem. Então, assim, no final das contas é isso. Eu acho que isso deveria ensinar até na escola, entendeu? Porque muitas vezes a gente não tem, né? Infelizmente, as crianças não têm esse aprendizado desde novo. Mas eu passo para meus filhos desde novo para aprender, porque se eles cuidarem disso e tiverem esse credit score, eles vão estar na frente de muita gente. Né? Realmente diferenciado. Então, eles vão poder empreender, inclusive. Não sei se você sabia, se você tiver uma empresa e tem um crédito bom, você consegue cartões que te dão 12 a 18 meses sem juros para você trabalhar com o dinheiro do banco. Então você consegue até $100 mil, $150 mil muitas vezes, para você pegar o dinheiro, você ter 12 a 18 meses para pagar,
no cartão, Pra começar 0%. Para começar a pagar? Você paga só o mínimo. 0% de juros, zero. Então ele te dá aquilo, você vai gastando. Então você tem que investir em inventário. Você vai comprando, né? Eu sou da área de e-commerce. Então eu posso pegar aquele dinheiro ali, comprar várias coisas para vender. Mercadoria, coloco dentro da empresa, vai girando. Aí eu já tenho o dinheiro de volta, aí eu vou pagando o mínimo do cartão. Quando chega até 12, 18 meses, aí eu pago o cartão inteiro. Imagina, isso só por ter o crédito bom, entendeu? Então, como eu falei, né? Não é só para viagem, você acaba tendo outros benefícios agregados. Né? Que os brasileiros não escutem a gente, né? Sim. Porque assim, a mesma coisa que eu tô falando. Pro americano perder o crédito e morar na rua ou dentro do carro. Não, eu sou chato em relação a isso, Ricardo, porque isso é uma coisa muito séria, então eu falo para as pessoas, não é para brincar também. Você tem que aprender, quando, né? Inclusive, quando eu falo sobre isso com as pessoas, para amigos, para familiares, eu falo, olha, você tem que gastar como se fosse um cartão de débito. Entendeu? Então, assim, eu quero empreender. Beleza, se você vai usar para empreender, você tem que ter certeza, ter estudado muito aquilo ali, para saber que ele vai dar um retorno. Sim. Tá? Você não pode estar misturando, né, coisa de empresário, empreendedorismo com coisa de casa, por exemplo, pessoa física, né? E aí você vai usar para casa, usa como débito. Então você vai gastar ali um negócio do mercado. Paga num cartão que vai te dar ali 3, 4 pontos por dólar, e aí você vai, paga, logo na outra semana já paga o cartão zero. Porque é como se fosse o cartão do débito que você pagou, né? Do banco. Você não contou com aquele dinheiro. Então, muitas pessoas, como eu falei, tem problema, eu creio por causa de falta dessa informação. E até o americano também, O americano também. Isso não é só o brasileiro, não. O americano é junto, porque assim, como eu falei, eles não têm essa informação na escola. Eu fui aqui do Middle School, né? Como a gente conversou antes, fui aqui do High School e nunca aprendi sobre coisa de finanças. Então, você acaba, graças a Deus também, meu pai que me ensinou, sempre usa o cartão de crédito, paga tudo. Então, ele sempre me ensinou isso. Então, é o que eu passo para as pessoas. Se você não tem aquele dinheiro ali, não usa. Ou se você não tem certeza que você vai empreender algo que vai te dar um retorno, se é uma coisa da sua área, não empreenda, porque você vai sujar o seu crédito pessoal também. E aí então, complica a vida toda. Acaba morando no carro. A gente vê pessoas morando no carro. Você falou. Ou homeless. E aí eu fui ler sobre. E a 90%, eu nem sabia disso, que era por causa disso. 90% de quem mora na rua hoje nos Estados Unidos não, 90 muito, né? Acho que dá 80 e pouco, acho que os outros 15, 20% a mais é droga. É, isso que eu pensei que era. Mas droga. Mas uma porcentagem grande, de 80 para cima aí, mora na rua por causa da falta de crédito hoje, porque se perdeu na compra com cartão de crédito. Olha, coisa séria. E é a falta também do conhecimento financeiro que a gente não tem na escola, nem aqui nem no Brasil. É isso aí. Alguns países do mundo, acho que o Japão tem instrução financeira na escola. Sim. Que vai dar esse direcionamento, né? Sim. Agora, vamos lá. E aí, você viajou todos esses países, né? Deu um rolê grande aí no globo, né? Sim. Quantas voltas você já deu no mundo aí, se você somar os em quilômetros? Foi muito. Não parei para somar ainda, mas foi muito quilômetro, viu? Só dessa volta que eu dei, que eu fui daqui para Califórnia, aí da Califórnia fui para Havaí, do Havaí pro Japão, que é mais perto, né? Fazer esse percurso. Aí quando eu já tava lá no Japão, eu falei assim, o que dá para conhecer aqui perto? Antes de voltar, então a gente passou na China, como eu te falei, e fomos voltando por Dubai. Então a gente quase deu praticamente a volta ao mundo mesmo. E você faz esse roteiro baseado nessas distâncias? Como é que funciona isso? Eu faço o roteiro, assim, lugares que eu tenho vontade, né, de conhecer, eu tenho algum propósito por trás, né, de eu conhecer aquele local que Deus, né, falou com a gente de a gente ir. Ou então, como eu falei, né, pode juntar essa parte também, né? Meu filho, por exemplo, tinha um sonho de conhecer a França, né? O Davi, o mais velho. Então a gente proporcionou perto do aniversário dele. Um presente de aniversário, bateu ali um break que eles tinham da escola e a gente foi para a França com ele. Então tudo depende de algum propósito que a gente tenha por trás e a gente vai, faz o roteiro, claro. Tem que fazer sentido também a questão da milha, de você poder pagar mais barato, né? Aquela milha para chegar lá. Então, quero de executiva para poder, né? Um voo longo. Então a gente busca um voo mais barato, porque, por exemplo, a Europa, o bom da Europa é que eles têm vários voos de entrada, né? Diferente do Brasil, que você quer ir para o Brasil, só tem poucos voos que viajam lá para o Brasil, poucos aviões, poucas companhias. Na Europa são várias. Então, às vezes, você, por exemplo, já conseguir ir de executiva daqui para a Europa, a gente entrou pela Espanha, 35 mil pontos. Você tem noção, isso é muito barato, né? Porque tem gente que não sabe usar o ponto, que aquilo só vale $350. Então, com os $350
$50. Eu fui daqui de executiva para Europa, né? Para chegar lá para Europa. A gente entra, depois que você entrou na Europa, aí você tá perto de tudo, você pode andar de trem. Aí você pode andar, né, de avião barato na interna, então se fica mais fácil. Sim. Então é isso que a gente sempre olha, né? Porque eu também sou uma pessoa muito econômica, né? Porque eu creio assim, de a gente poder economizar até para aposentadoria, tudo. Então, todo esse dinheiro que eu economizo, eu acabo investindo ele, colocando, né, para aposentadoria, sabe? Então, isso é que é importante. Você consegue economizar bastante e aí usufruir também. Né, Hoje você acha... bom, pro brasileiro vão te categorizar como rico, né? Ah, sim. Pelas viagens, mas precisa ser rico para fazer essas viagens? Muito boa sua pergunta. Não precisa ser rico para fazer essas viagens, né? Eu falo que eu comecei... É um pobre fazendo a pergunta. Não, eu falo que eu comecei do zero também, né? Eu também não tinha milha nenhuma. Então, como eu falei, quando eu comecei, assim, eu não acreditava. Eu tinha amigos meus, né, que já conheciam um pouco dessa área, principalmente do Brasil, e eles já tinham 1 milhão de milhas, por exemplo, né? Então, eu achava, você é rico e é rico de milhas, né, ainda. Então, eu nunca imaginei que chegaria a isso, mas, por exemplo, nesse período a gente já chegou na nossa mão mais de 3 milhões de milhas. Né? Então, assim, por conhecimento, né? Por conhecimento e saber operar estratégia. Estratégia, exatamente, por estratégia. Então, você sabendo fazer estratégia, e eu não imaginava, né? Comecei do zero. Então, depois que eu comecei a passar para amigos isso e familiares, eles também não imaginavam, do zero já chegaram a 500 mil milhas, a 700 mil milhas, e aí já estão também fazendo viagens agora, que nunca imaginavam fazer uma pergunta, é um investimento, né? Porque milhas hoje é dinheiro, né? Então, na verdade... Como é que funciona isso? Não, na verdade não é investimento. Os Estados Unidos, eles... no Brasil é um pouco diferente, né? Da forma que eles operam as milhas lá. Mas aqui, eles são muito agressivos para você ter o cartão deles, do banco. Porque, assim, muita gente também não sabe, né? Os bancos, eles ganham dinheiro de tudo que a gente gasta. Sim. A verdade é essa. Sim. Então, se você paga em dinheiro alguma coisa, você não está tendo benefício nenhum, na verdade. E você paga normalmente o mesmo preço. Às vezes, no Brasil, antigamente tinha desconto. Lembra que naquela época, para pagar em dinheiro, em cash, tem desconto. Não sei se hoje em dia... Agora como é que Pix. tá? Paga no Pix. Hoje em dia paga no Pix. Pronto, então ainda tem. Aqui não tem muito isso, né? A pessoa paga no Zelle que você vai ter um desconto. Não tem. Então, você pagando no cartão ou em dinheiro é a mesma coisa, ou no débito. Então, seria o mesmo valor daquela compra que você vai fazer. Sendo que o acordo que os bancos têm com aquele estabelecimento para ele operar com cartão, sendo débito ou crédito, eles têm um ganho ali. Então, eles estão ganhando. Então, para eles ganharem o seu negócio, para você ter o cartão deles, eles querem que você tenha o cartão deles. Então, a concorrência, você sabe, aqui também é muito grande, né? Dos grandões, dos bancos, né? O American Express. Eu tava falando pro meu filho que... Chase. Por exemplo, o Elon Musk tá soltando o satélite lá. Aí vem o Bezos e agora joga também. Para nós é bom. Exatamente. Porque você vai ter concorrência. Tem mais concorrência. Né? E a mesma coisa desses cartões. Então, quando eles querem o seu negócio, eles vão te oferecer vários benefícios. Sim. E é como eu falei, aqui eles são muito agressivos. Então, quais são esses benefícios? Pontos. Eles te dão pontos. Claro que eu vou te falar, e você falou muito bem aquela parte lá. Às vezes, né, quem não entende muito, eles dão também para você depois ficar devendo a eles, devendo juros, né? Pagando só o mínimo e não pagando o cartão inteiro. Então, você vai pagando juros, eles ganham também muito dinheiro nisso. E aí, muitas pessoas se descontrolam, não conseguem pagar e viram o que você falou ali, que eu não sabia daquele dado, acabam na rua, depois sem nada. Mas as pessoas que entendem esse jogo, né, que sabem como trabalhar e usar dessa forma que eu falei, né, como débito, usando aquele dinheiro só para pagar, né, normal, você tem o benefício, mas você não tem aquela parte negativa de você ficar devendo, porque aí você não entrou nesse E você já vai gastar normal, né? Você já vai gastar, cara, você já tem que pagar aluguel, você já tem que comer, você já tem que pagar todos os seus gastos, né, de escola, às vezes, dos seus filhos, imposto, às vezes, aqui nos Estados Unidos. Então, tudo isso dá para você pagar com cartão. Não sei se você sabia. Não, eu sabia. Até aluguel dá pra você pagar que você ganha. Eu vou dizer como é que eu sabia. Eu fiquei sabendo com a mãe do Cris, Todo Mundo Odeia o Cris, que ela foi pagar o cartão com o cartão. Olha aí. Olha aí. Pagar o cartão com outro cartão. Lá tem um episódio que ela faz isso, né? Tudo com cartão de crédito. Então existe várias estratégias para você fazer nesse sentido. Porque você já tem que pagar. Já tem que pagar. Então o que eu falo não é para você se endividar ou gastar dinheiro, como você falou, para você abrir cartões, né? Porque existe cartões assim que eles te dão muito benefício, mas tem anuidade alta. Sim. Certo? Mas assim, se você souber usar esses benefícios, eles te dão, por exemplo, tem um cartão que custa $700, né? Que é para pessoas mais avançadas que viajam bastante, mas ele te devolve 2.500 em benefícios, em crédito para viajar, crédito para hotel, crédito para carro. Eu lembro que eu segui um rapaz que ele não comprava o iPhone dele aqui.
Sim. ia pro Brasil comprar o iPhone dele. Porque o iPhone dele, tipo, saía, tipo, por $300. Isso. Porque ele comprava lá à vista no cartão de crédito, aí voltava um valor de cashback. Era mó loucura. Aí ele fala, aí só que assim, como as pessoas não enxergam isso, porque os pontos acumulam, às vezes expiram e nem usam, né? Mas como ele tinha a intenção, ele não comprava aqui nos Estados Unidos. Comprava lá, que é mais caro. Isso eu já escutei falar também. Que é mais caro, mas porém a vantagem de comprar lá com o cartão de crédito, tipo, saía pra ele $300. Pegando os pontos, porque aí depois ele fazia lá, ele falava assim, eu pego, tipo, deu não sei quanto aí. 10 mil pontos, só que aí eu espero a Livelo me dá 100%. A bonificação. Aí bonifica 100%, aí vai pra 20 mil. Aí ele falava assim, que aí depois ele vendia. E o valor que ele vendeu dava o valor de 300 e poucos dólares, só que ele tinha colocado pra comprar o iPhone no Brasil. Então, são estratégias aí que ele tava falando. Exatamente. Ele não explicou 100% como, mas ele disse... Tem. No Brasil tem essa forma de produtos, né? Muito produto, como eu falei, é um pouco diferente da forma que eles trabalham lá. Mas é totalmente possível também no Brasil. Quem é do Brasil mas também em questão de vantagem, você vê que o cartão americano ele te dá mais vantagem em pontos? Ou eu creio que ele dá mais vantagem, porque, como eu falei, o Brasil está começando a engatear agora, né? Eu tenho visto que eles estão melhorando essa questão de agressividade para conseguir o cliente, mas aqui nos Estados Unidos já estão muito na frente, né? Então eles já fazem isso há muito tempo. Então você tem realmente vários concorrentes ali que eles querem o seu negócio, querem você ter o cartão deles. Você sabendo utilizar, você pode ter todos os cartões, porque você fica com um leque grande para você poder ter eu falo que é uma liberdade, né? Vamos dizer assim. Porque quando você aprende a utilizar, cada cartão desse ele tem uma parceria com alguma companhia. Então você tem a liberdade de transferir, né? Do Amex para uma companhia, do Chase para outra companhia, né? Enfim, de hotel ou de linhas aéreas. Então isso dá uma flexibilidade maior. Então quando você sabe usar, hoje eu tenho pelo menos um de cada banco, você tem noção. Mas isso não me gera custo a mais, porque tudo isso volta para mim em benefício, entendeu? Então quando você vai falar assim, mas você tem muito cartão, mas assim, alguns eu não pago nada de anuidade e alguns eu pago, mas tudo eu utilizo para viajar, pelo menos. Em crédito até de viagem, de passeio, para você ter noção, até isso gera. Uau. Então acaba que você não tem custo do bolso, ou então é como se fosse um pré-pagamento com 90% de desconto, vamos dizer assim. Sim, eu entendi. Entendeu? E aí o benefício volta para você. Volta para você. É que as pessoas só querem ver o benefício entrando na conta, né? Não tá entendendo que você, por exemplo, você ir num Mirante Nova York free é o benefício que o cartão está te proporcionando. Ou comendo no aeroporto lá numa sala VIP é um benefício. Nem fala, ó, só vamos falar aqui, ó, você falou um ponto muito legal. Essa questão de benefício de sala VIP, né? Então a gente tem cartões que tem todas as salas VIP dos aeroportos do mundo. Alguns cartões eles dão direito. Fora restaurante, que também, né, eles ainda dão direito aí alguns restaurantes do aeroporto. Então, imagina só, você vai comprar uma água, minha esposa comprou uma água recentemente, $7 no aeroporto, só uma água, né? Você vai comprar, às vezes, um sanduíche no aeroporto. Um café, 12 aí, $12. $12. Reais. Vamos falar de um sanduíche, $15, né? Não sei enfim, hoje, né? Mas é isso aí. E aí você tem esse benefício de estar lá numa sala VIP, você tem comida à vontade, você tem fruta, você tem bebida, você pode pegar a bebida lá para levar no avião, eles te dão às vezes to go, né? Hoje em dia tá to go, eles dizem, você quer levar um to go para levar para o avião? A gente leva. Então assim, ó, eu olho assim, só de economia disso eu tenho no mínimo $140 a minha família de 4 por vez que eu vou, cada trecho, tá? Então, assim, no trecho que eu tô indo e no trecho que eu tô aterrissando, a gente também pode ir quando a gente aterrissa. Então, imagina a economia que isso dá. Então, paga tranquilo, só esse benefício já paga o cartão, entendeu? Então, assim, se as pessoas entenderem isso, elas vão, assim, como eu falei, para utilizar de forma correta, elas vão ter a tranquilidade que elas estão fazendo um benefício bom para elas mesmas. Bom, economia. Essa parte aí é muito bom, viajar é bom pra caramba, né? Você que viajou pra caramba o mundo todo, esse globo maravilhoso, que um dia irei viajar também. Meu sonho é conhecer a França. Você vai chegar. Eu vou chegar lá. Vai chegar. Vamos lá. Aí... agora vamos entrar realmente no propósito, né? A gente está falando nos pontos, tá maravilhoso. Sim. E aí eu quero saber esse clique, né? Esse clique que deu em você para incluir esse propósito aí. O que passou, o que aconteceu. Olha, muito vamos bom lá. Essa história, né? Do propósito. Vamos lá. Em 2022 para 2023, o Senhor me incomodou, né? Para eu fazer, a gente lá na igreja americana, lá em Orlando hoje, e ele me incomodou para fazer um curso de evangelismo.
certo? E aí eu falei, Deus, mas é pra mim mesmo, aquele negócio de procrastinar, né? E Deus só falando, você é empreendedor, você é empresário e tal, o inimigo querendo falar isso pra mim, que eu não iria, e aí eu falei assim, não, eu vou, né? Eu tô confiar em Deus, eu vou. E aí eu fui, eu fiz um curso de 3 meses lá em Orlando, lá na igreja mesmo, né? No ministério que eles têm há 50 anos, né? Que é o CFAN, e a gente faz muitas missões pra África. E aí eu cheguei lá e fiz, né? Vários missionários de todo lugar do mundo, eles chegaram para fazer esse curso e a gente ia ficar 3 semanas lá na África para evangelizar. Era, né, o final do curso era esse. Fazer cruzadas lá, né? O pastor sempre faz cruzadas. Sim. E aí a gente chegou lá e quando eu cheguei, assim, maravilhado lá, né, com a obra que Deus fez lá, através das nossas vidas, né, da gente ser um canal ali para aquelas pessoas, né, que tanto precisam, e foi uma bênção, né? Eu falo que foi uma bênção. Mas nesse meio tempo, eu vi o que também, né? Eu, graças a Deus, tinha uma empresa. E a minha empresa estava rodando enquanto eu fui lá para fazer esse curso, né? Quando a gente pagava lá o curso, né? Que eles têm os custos, já está incluso a passagem, está incluso toda a estadia e tudo. Mas sendo que muitas pessoas foram com o dinheiro que elas tinham da vida delas. Contado. Com tudo, tá? Elas pagaram ali, não tinha mais, elas nem tinham o suficiente. E aí Deus foi operando milagres para elas poderem estar ali. E aí eu senti a dor desses evangelistas, né? Que eles, assim que terminam ali a cruzada, eles já querem estar em outra cruzada, já querem estar fazendo a obra de Deus, já querem estar ali. Eu senti essa dor deles. Mas só que tudo, depois que eles fazem o curso, né? O ministério dá um ensinamento, eles têm que correr atrás do patrocínio, do dinheiro, do sponsor, né? Para fazer a obra de Deus. E eu falei, meu Deus do céu, como é que isso vai, né? Assim, que esses caras vão fazer isso. Então eu falei assim, aí Deus, como eu tinha esse conhecimento, surgiu esse Pontos com Propósito, né? Porque eu já falava para alguns amigos, já falava para alguns familiares sobre isso. E aí Deus falou assim, olha, eu quero que você fale para os missionários, né? Então, assim, surgiu para eu ensinar os missionários. Então, graças a Deus, hoje eu já ensinei para em torno de 8 missionários e tem crescido isso, né? Mais e mais, para eles aprenderem tudo isso que a gente conversou aqui e eles poderem viajar, pelo menos esse custo de hotel que eles teriam e esse custo de passagem, eles não terem esse custo mais. Então, só isso aí, o que eles economizam, né? É muita coisa. É muita coisa. Como eu falei, né? Não só o lounge que eles vão poder ter acesso ali para não gastar no aeroporto, para eles poderem estar viajando, né, em hotéis que eles teriam que pagar do bolso, em passagens aéreas que tem muitas conexões ali para chegar na África, ou então eles vão até para Tailândia, enfim, é lugar inteiro, todo lugar do mundo que eles viajam. Os caras realmente eles são missionários de coração, né? Então eu conheci de perto a dor deles. Então surgiu daí, né? E aí Deus tem feito, isso foi no último ano, agora para cá, porque eu acabei, quando eu fiz o curso, eu acabei indo um ano depois por causa da documentação. A documentação nossa saiu um ano depois, então eu acabei indo com o grupo do outro ano. Mas nesse período, e agora isso está em fase a gente está fazendo essa parte agora, né, para implantação, que seria um banco de milhas, né? É isso que Deus tem colocado agora no nosso coração, para que esse banco de milhas, não só a gente possa ensinar, às vezes ele fazer, né? Mas às vezes também quando ele não tem um crédito, tem que ajeitar o crédito dele primeiro, para ele poder, ele mesmo estar fazendo para ele mesmo. Mas muitos ainda não têm um crédito legal, ou não tem crédito nenhum, né? São missionários, às vezes nunca compraram nada no cartão, nem cartão tem. Então a gente ensina do zero, mas enquanto isso, o que eles vão ter que chegar no local, né? Vão ter que viajar. Aí a gente começou a abençoar. Na verdade, com as milhas que Deus nos deu, a gente começou a abençoar. Só esse ano foram 4 missionários. E aí Deus falou assim, olha, vamos crescer isso, multiplicar. Então, pessoas que você tem dado isso aí, de mentoria, vamos pegar essa galera e fazer um banco de milhas para que eles também tenham essa oportunidade de abençoar. Porque aí você vai crescer muito mais o leque. Então, se eu abençoei 4 e eu te ensinei, Ricardo, você pode também abençoar mais 4. Aí, quem sabe outro, porque você tem o conhecimento, você vai juntar as milhas, pô, Deus quer te usar também como canal, né? Quer que você transborde. Amém, né? Quer que você seja um canal. Então Deus colocou isso no meu coração. Então, eu estou implantando isso a gente vai colocar isso no site, vai fazer um aplicativo para que isso gere lá e a gente coloque, né, as pessoas que têm a intenção, né? Olha, eu quero fazer uma missão lá na China, por exemplo. Aí você fala assim, ó, eu vou precisar tanto aqui. Como você tem um conhecimento, você sabe, pô, eu mandei ele para a China, vai ser 40 mil milhas. Eu tenho aqui já 500 mil, eu vou abençoar esse missionário lá, entendeu? Então essa vai ser a nossa, se Deus quiser, né, esse ano ainda vai sair, no máximo no ano que vem a gente vai implantar. Eu creio que vai ser através de um site aplicativo e quem quiser vai poder abençoar.
fazendo curso comigo, ou se a pessoa já tem o conhecimento, ela também vai poder abençoar do mesmo jeito. Interessante, porque assim, que nem você falou pra mim quando a gente conversou no off lá em Orlando, abençoar missionários, né? E aí você tava fazendo essa mentoria free para missionários. Então, e conhecer esses missionários, tipo, disse pra te ligar. Por exemplo, a igreja que a gente tá aqui, que é a Gato, que é onde Sim. esse espaço aqui, é uma escola onde Sim. meus filhos estudam, e é uma igreja, tem 100 anos, 107 anos essa igreja tem. E é uma igreja missionária. Para a igreja também daria para fazer? Como é que faria? Por Daria. exemplo, se tivesse um departamento na igreja, porque a igreja tem cartão, a igreja tem Sim. custo para comprar coisa, material de limpeza, ou Dá até mesmo pra fazer. uma obra, né? Dá pra fazer. Dá para gerar. E Você deu até uma ideia boa agora, viu? Olha, já vamos aí, gostei. vamos conversar aí, ó, tá vendo? Gostei, vamos Porque conversar. essa ideia que você tá falando é justamente o que a gente tenta, Sim. como família, eu e minha esposa e meus filhos, tenta levar isso pra dentro da nossa casa. Sim. Como eu falei pra você que eu conversei com a Adriana, que é uma mãe de autista, é uma mãe atípica, que é o nome que ela fala, e ela libera informações para mães atípicas que estão aqui nos Estados Unidos e que têm dificuldade para escrever. Porque assim, vou dar um exemplo para você entender. Quando você tem um filho autista, você detectou isso, Certo. existe um e-mail correto para você passar para a escola acompanhar o seu filho. Se você conversar tete a tete, face to face com a diretora, Sim. ou com a professora, ninguém vai ligar pro seu filho. Mas depois que o e-mail chega, o governo do estado é obrigatório a dar atenção, separar seu filho e dar atenção e ter um acompanhante com seu Olha, filho. que legal. E ela faz essa mentoria free. Que legal. O coração dela é fantástico, a gente tem que conectar vocês. Claro. Porque ela também tem uma ONG lá que chama-se eautismo.org, Certo. lá em Orlando, e ela dá palestras, ela junta as mães atípicas, fazem conteúdo para isso. Então, qual que é a ideia? A ideia é exatamente isso, a gente ser canal, Sim. né? E você falando aí, eu tava pensando, eu falei assim, pô, se a gente conseguir, quando você falou do banco de milhas, Isso. que a gente, uma vez por mês, venho aqui um missionário, Sim. e aí eu sou da parte da mídia, da transmissão, e aí eu tenho que encerrar a transmissão porque ele não pode ser televisionado, Tá. porque às vezes o lugar que ele está é um lugar Sim. atípico, com risco de vida, essas Isso. coisas todas, então a gente não mostra na televisão. Tá. Então eu encerro a transmissão, e aí a gente assiste, e aí a igreja é uma igreja missionária. Certo. E aí faz o levante de um Sim. valor financeiro entre a comunidade para abençoar aquele cidadão, para que ele continue a obra lá em campo, porque as nossas mãos não chegam, né? Exatamente. Nós não podemos estar em todos os lugares. Com E certeza. aí quando você falou do banco de milhas, eu falei, pô, isso é a igreja que tem cartão de crédito, às vezes gasta cartão de crédito para Isso. pagar a luz, para pagar um monte de Isso. coisa, e gera pontos, né? Com certeza. Vai, já pode colocar no seu follow-up Vamos aí. sim. Vamos sim. É uma ideia boa. Gostei. Por quê? Porque você atinge um outro campo real. E eu acho que até com um fator financeiro mais produtivo. Sem dúvida. Por Sem quê? dúvida. Porque um crédito dúvida. de uma igreja aqui hoje num cartão, ela consegue gerar muito mais pontos. Consegue, porque eles têm um gasto muito maior, né? Entendeu? Qualquer empresa, qualquer ONG tem um gasto muito maior. Bom, já tá. Tá. Joguei, Gostei. levantei a bola. Gostei. Só fazer o gol. Bom, E acrescentando até isso, já veio outra ideia, tá vendo Eita, como Deus glória, vai aleluia. colocando. Muitas igrejas também trazem palestrantes e tem que pagar essa passagem, né? Sim. Então, se ele já tem esse pontos ali, já vai ser um custo a menos, que às vezes, né, eles às vezes fazem oferta, mas às vezes ninguém chega junto, eles tendo os pontos, eles falam, olha, você pode vir, a gente vai abençoar a sua vinda, né, de outro país, enfim, para você Amém. poder palestrar, olha Amém. aí. Até mesmo, e também, às vezes vai pastor daqui e vai pro Brasil. Exatamente, Também, mesma coisa. E aí você não tem esse custo. Não, né? menos um custo. Cara, muito bom, vai ser bênção isso aí, vamos conversar. Eu vou te conectar até com um pastor brasileiro aqui da Joia. nossa igreja, Combinado. que ele também tem umas congregações, o sogro dele tem congregação em Cuiabá, Certo. né? E ele veio pra cá com missão. Sim. Ele tá aqui como missão. Ah, ó, legal. Tá 10 anos aqui nos Estados Unidos. E ele veio para a Benção. igreja como uma transição entre as igrejas brasileira e americana. Sim. Como missão. Ele veio Benção, com vice missionário. benção Então, vamos conversar sobre isso. Ele vai se conectar contigo. Ele tá aqui, ó. Acabou de chegar. Que bom. Ó. Então, dentro dessa potência que você tem, mostrando, né? Como que foi? Aí você tava na África, voltando pro propósito, dentro dos Isso, pontos. é. Você tava na África, você chegou a ir lá.
Cheguei Você aí, chegou, cheguei cumpriu a Passei, missão. cumpri a missão. Passei Certo. lá quase um mês lá. E como é que foi esse, E aí? esse evento? Me diz pra Ah, mim não, que foi uma eu benção. quero muito ir. Foi Eu uma quero benção, muito né? ir também. A gente vê realmente, assim, o pessoal... o que eu senti, né? Pelo menos eu fui para Uganda. O país foi Uganda. E eu senti, assim, ó, muita gente com um pouco mais feliz, né? Assim, Amém. isso foi interessante, né? Pelo menos, não sei se de país para país lá isso muda, porque a gente vê muita realidade pela televisão, né? De pessoas malnutridas e tal. Pelo menos, graças a Deus, lá isso eu não vi. Então, eles têm uma benção muito grande de frutas, de plantação. Água. É água, talvez alguns lugares não tanto, né? Mas assim, pelo menos de plantação de fruta eles têm. Eu vi uma abundância muito grande de fruta. E aí, assim, as pessoas felizes ali com pouco, né? Então, assim, né? Muito abertas, né, pro evangelho. Então, isso foi muito legal. Então, a gente, claro que tem também muita E você questão foi contra. sozinho? Você foi não, sozinho? a gente fomos junto com os missionários. O Não, grupo... mas você foi com a sua esposa? Não, só eu. Só você? Só eu, Essa missão tem que, É que tem essa passar pelo experiência curso. ela é unitária, né? Você tem que passar o curso primeiro, né, de evangelismo, que eu te falei que eu fiz 3 meses, depois quem faz o curso aí tem direito de você ir, passar esse lá um mês com esse grupo lá. E aí a gente ficou lá fazendo Porque por mais que obra. você conte pra mim, a viver é diferente, né? É diferente, que você vai para as escolas, né? Você fala, evangeliza lá para as crianças, você faz evangelismo na rua mesmo, né? Nos mercados. Então, assim, realmente foi uma experiência única, uma experiência assim, que eu recomendo, né? Quem não fez, né, de fazer também. E como eu falei, é um povo que realmente eles são muito abertos, né, para o evangelho. Então isso foi bem legal. Agora, te fazer uma pergunta até que a gente estava vendo. Lá, principalmente na África, existem vários deuses, né? Sim. E eles são abertos ao nosso Deus, né? Ao Deus Jesus, Sim. mas eles têm essa fronteira aí, essa dificuldade. Tem essa barreira, né? Às vezes como eu falei, tem assim, é pouco forte lá, tem a questão de bruxaria, né? Então eles têm essa questão de voodoo, né? De muita coisa nesse sentido. Mas assim, se você pegar mesmo por religião, o que eu escutava muito, assim, hoje em dia o muçulmano é muito forte lá. Na verdade, no mundo inteiro tá crescendo, o muçulmano. Sim. Então, assim, é onde na nossa igreja, né? Nossa missão vai lá para você realmente equipar as igrejas locais, né? Juntar os pastores, né? Dar esse conhecimento também para eles também saírem mais evangelizando. E aí o conhecimento que foi dado aqui para o nosso pastor daqui local. Então é isso que eles fazem lá o ano inteiro. Então o ano inteiro você tem aí no mínimo 10 cruzadas dessas grandes que eles juntam as pessoas. Falam muito e falam de Jesus, as pessoas citam Jesus e elas são inseridas em alguma daquelas igrejas ali, que já previamente a gente foi lá já para, né, conectar, já para fazer. E aí, como você falou, né, existem várias denominações também lá das igrejas, mas sendo que é um Deus, né? Então a gente nesse sentido é um Deus. Agora dos outros contrários, tem gente que abandona realmente, você vê nas cruzadas, né? Abandona o voodoo, a bruxaria, eles abandonam tudo, então Deus faz a obra, né? A gente vai lá, tem que falar do poder, falar da evangelização, então a gente vê muito milagres, muitas curas, né? Muitas pessoas curadas. Amém. Então, depois que você vê essas maravilhas, eles veem essas maravilhas acontecendo ali, né? Essas curas e tudo, eles são atraídos, né? Pelo poder do evangelho, e aí eles vão e dão a vida para Jesus e continuam. Então a gente tem pessoas lá, esse ministério, como eu te falei, tem 50 anos, que o cara foi convertido há 20, 30 anos atrás, e ele hoje é uma bênção ali, é um pastor na cidade, sabe? Uau. Então isso é bem interessante. E vocês sempre vão para as mesmas cidades? Não, lá? Eles sempre fazem cidades diferentes. Então, cada ano o Senhor mostra para eles, né, um local, e aí eles já foram, eu creio que a África inteira, que era inclusive o sonho do Reinhard Bonk, né, que é o pastor evangelista que iniciou essa missão, que é alemão. Sim. Ele iniciou há 50 anos atrás, o sonho que Deus deu para ele, que era realmente ele estar evangelizando o continente inteiro da África. Uau. O sangue de Jesus, no sonho dele, né, estava derramado ali no mapa da África. Então ele entendeu que era esse início que Deus queria que pregasse ali. Então eles já foram ali, até o Cairo já foram, né? Então foram ali da África do Sul até o Cairo, você tem noção. Uau. Já pregar o evangelho, bem forte. Agora, claro que alguns lugares tem mais barreiras, né? Mas aí Deus vai dando... dificuldade ela tá no mundo, né? Então, se a gente parar, não... Exatamente, não pode parar. Agora, vamos lá. Você... Eu já coloquei o ministério no seu colo, o Ministério dos Pontos, né? Sim. Vai montar um Ministério dos Pontos para missionários, né? Na igreja.
E na sua igreja hoje, como é que é o comportamento dos pontos com propósitos? Como é que tá hoje lá? Então, a partir disso aí que eu te falei, eu falo ali para as pessoas mais conhecidas, né? Então, as pessoas que me perguntam também e tal, e eu tô divulgando. Como eu comecei em português e a igreja é americana, então eu tô migrando agora a fazer também o inglês. Legal. Então, a gente já traduziu todo o material que a gente tinha, né, em português para fazer também em inglês, e aí eu comecei, na verdade, assim, eu faço 1 a 1 já com as pessoas que fizeram missão comigo. Muitos não são da igreja, eles são de outros estados americanos. Eu tenho feito 1 a 1 com eles. E alguns que são da igreja, ou são brasileiros, ou são americanos, eu faço nesse também tete a tete. Agora, para essa divulgação maior, eu vou fazer quando tiver o inglês pronto, porque a maioria, né, fala inglês, então sim. é isso aí. Mas graças a Deus, quem me conhece, né, e me pergunta, a gente, como eu falei, de alguma forma vai abençoar, né? Amém. Esse é o propósito que você falou. Sendo o canal, exatamente. Eu acredito que o retorno de Deus na sua vida, ele é muito maior do que um ponto, né? Não, muito maior. Quando eu vejo assim, já aconteceu recentemente, né, da gente ter testemunho de algumas pessoas que a gente ajudou, e como eu falei, como missão mesmo, e a felicidade, né, delas, de estar ali podendo viajar com a esposa, né, pela primeira vez, de poder conhecer um lugar diferente, sabe, de poder estar descansando, né, porque tá tudo envolvido, né, tudo conectado, então não é só de você viajar e usufruir. Como eu falei, eu tive a oportunidade de um sonho do meu filho poder realizar. Amém. Né, que às vezes é uma coisa pequena, né, pra gente, ele sabe que não tá nisso, não tá no lugar, não tá nada. Minha esposa também tinha um sonho de 20 anos de casado, fazer lá nas Maldivas. Nunca imaginei, se não tivesse ponta, eu não ia fazer. Mas assim, como eu falei, então Deus vai usando essas coisas e vai sendo bênção, né, na sua vida para você como casal, ser um casal melhor, você ter aquele descanso que Deus também quer te dar. Proporcionar. Então a gente assim, já abençoou pra você ter noção. Pastores que eles não viajavam também fazendo sempre a obra ali, né, e tá sempre comedido com as finanças, travado, né? Já abençoou para eles ficarem uma semana no hotel. Olha que legal. Entendeu? Do banco de milhas, isso vai surgir muito. E eles, assim, maravilhados, né? Porque, cara, a gente precisava muito descansar, né? Precisava muito, né? Tem esse tempo, o meu pastor do Brasil, ele fala que ele é músico, né? Sim. Aí ele fala para mim que a pausa na música também é música, né? Precisa pausa, precisa parar. Gostei. A gente precisa parar, senão o corpo para a gente. Exatamente. E a gente tá, como eu falo, a gente na América aqui, eu falo por mim, né? Graças a Deus hoje os familiares conseguem vir, né? Tem visto para vir visitar a gente, então a gente tá, graças a Deus, com o coração abastecido. Sim. Mas eu fico compadecido com muitos que, como eu disse pra você no começo, 20 anos sem ver a mãe, e aí a saúde emocional é complicada, e depressão, e o filho que não adaptou na escola, e aí, sabe, é difícil, não é fácil, porque as pessoas pensam que sair do seu país pra tentar algo novo vai ser tudo bom, nem sempre é. É verdade. Né? Agora, você, voltando pro propósito nos pontos, né? Eu adorei o nome, porque quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, caramba, e a conexão que foi feita também foi com o Renato, então, e a gente conversando, eu falando com a minha mulher, eu falei, que legal, né? Porque a gente vê que pessoas como a Adriana, como você, como outras que a gente acabou conhecendo através do podcast, tem o pensamento de abençoar outras pessoas. E a gente sabe que o brasileiro ele é diferente mesmo, né? Sim. Agora, diz pra mim assim, como é seu coração de pai e marido, né? Proporcionando isso pra sua família na América. Eu sei que no Brasil a gente sabe que não tá fácil. Sim. Mas na América, como eu disse no começo aqui, um pouquinho antes, eu falei assim, você é considerado rico, né? 11 países. Meu filho brinca que eu sou rico de pontos. Que eu sou rico de pontos. Rico de pontos hoje não é dinheiro. Não, pontos, como assim? Se não é dinheiro? Não é dinheiro. Não é tipo assim, como se você é uma bolsa de valores que você investa lá. Então, no Brasil, você tem essa questão de, como você falou antes, né? O pessoal ter essa intenção de vender, né? Os pontos. Que eu nem sei se isso é legal ou não. Aqui eu acho que não é muito, né? Muito assim, legal de você estar vendendo pontos. Claro que você pode abençoar uma pessoa ali, outra, uma questão ali, né? Pontual da coisa, mas de você estar sempre fazendo essa questão como um negócio já não é, porque aí você tem que abrir um negócio, né? E aí pagar imposto em relação a isso, então eu acho que aqui não é visto como financeiro nisso. Agora, para a sua vida, né, e para a sua liberdade, para você poder usufruir, para mim é uma questão de você realmente ter um financeiro muito grande. Porque quando você entende o que isso multiplica, né? Porque quando você falou do cashback mais cedo, né? O cashback, muita gente fala, mas eu prefiro pegar o cashback. Cara, na viagem você consegue multiplicar um ponto que seria um ponto cashback, né? 1% de cashback, você consegue multiplicar até 10 vezes.
Enquanto o cashback é só 1%. Ele não vai sair disso. Então, seria 10% a mais, né, do que o que você está economizando no... Você fala assim? É. Você fala assim, mas eu mostro para meus filhos. É. Eu tenho o aplicativo de abastecimento, né? E aí eu mostro desde quando eu cheguei aqui até agora, quase 500 aulas de retorno, né? Sim. E eu uso as estratégias para poder pegar mais. Se eu como, eu tenho 20%. Se eu faço e tal, então eu consigo acumular mais em prazo ponto. Tudo é estratégia. Exatamente. Né? No final do ano faz agora a diferença. eu fiz a pergunta anterior de família, mas eu tinha feito, eu vou fazer, eu quero que você me responda, né? Depois de tudo que você viveu, nessas viagens todas que você fez entre famílias, economizando mais de 50 mil dólares, qual é a maior lição de vida que você aprendeu nessa jornada toda que você vai poder deixar para seus filhos? Olha, a lição de vida, não, realmente que eles, assim, que o mundo... assim, é um lugar que eles não é pequeno, né? Não é tão grande assim que eles não possam chegar, né? Então é algo que eles realmente veem que eles podem acessar, né? O local que Deus tiver para eles, ou o sonho que eles tenham de estar ali, o propósito que eles tenham para estar ali, eles podem chegar, né? E muitas vezes, como eu falei, né? Eu tinha essa limitação na minha mente de... como eu falei, achar que eu nunca ia chegar, né? Meu pai, ele, como eu falei, né? Ele, graças a Deus, teve a bênção financeira na vida dele, ele conseguiu muito novo pro Japão. Mas eu nunca pensei que eu conseguiria chegar no Japão, né? Como eu falei, olha só, pelo lado humano, né? Pelo lado das contas, pelo lado agora eu já tenho família, já tenho tudo, né? Não sou milionário ainda, então não vou chegar. Mas quando você vê, então, essa liberdade mesmo, de você deixar esse legado e falar assim, olha, filho, você já conheceu bastante, então você sabe que você pode chegar, né? Além do que o seu pai chegou, né? Amém. E você pode fazer, além dos propósitos que Deus tem para sua vida, onde você quiser chegar. Amém. É isso aí. Amém. Igor, que conversa bacana. Mas antes, assim, de a gente finalizar... Eu tinha uma outra história que eu esqueci de contar, então, que é muito importante. Vamos lá. Deixa eu amarrado aí. Eu ia perguntar se tem alguma coisa pra gente amarrar aí. Essa é muito importante. Pode falar. Olha, uma coisa que aconteceu, que eu acho que essa realmente foi muito emocionante, né? Uma coisa que a gente fez. A avó da minha esposa, ela hoje tem 90 anos, né? A dona Yolanda, né? Acho que ela vai ver esse podcast aqui, ela vai lembrar. E foi muito emocionante porque ela morou, a família dela é italiana, né? Na família, pai dela, né? Acho que a mãe dela era do Brasil, mas toda com essa parte italiana ali no sangue deles italiano. Legal. E ela tinha tirado o passaporte italiano, porque ela tem, né, esse sangue italiano, e ela ficou na Itália de 1 a 11 anos de idade. Minha esposa não sabia, olha como o poder da palavra, né? E Deus tem tudo propósito. Falava quando era pequena, e ela ensinava italiano para as netas, né? Que as 2 netas, 3 netas na verdade, com a Estela também. Sempre italiano, né? Ali falar e tal. E ensinou até para os bisnetos, que são o Enzo e Davi, né? Uau. Algumas palavras em italiano. E aí a Paula falou isso, vó, um dia eu vou te levar para Itália. Não é que Deus fez isso acontecer? Amém. Então, como que foi? Ela, um dia, a irmã da Ana Paula, né? Minha cunhada trouxe ela para os Estados Unidos para visitar o netinho que tinha nascido, outro bisnetinho que tinha nascido. E aí, a Ana Paula, a gente tinha um momento que a gente pôde estar livre. A minha sogra estava aqui nos Estados Unidos para ficar com os meninos. Aí eu falei, amor, vamos levar a sua avó para Itália. Ela falou, não, será que dá certo? Será que não dá? Assim, a liberdade a gente já tem, porque a gente tem os pontos. É só agora a gente fazer acontecer. Será que ela está bem de saúde, graças a Deus? Levamos ela para Itália. Nos lugares, ela lembrava os lugares que ela tinha morado naquela idade, de 1 a 11 anos. Olha só o que aconteceu. Que mas você nem cheguei no ponto principal. Levamos ela no local que ela morou. Quando ela era novinha, ela lembrou, se emocionou, né? E aí ela ficou, ela lembrou lá em Nápoles, né? O local era em Nápoles. E na época da guerra, ela fala muito que tinha muito problema, né? Naquela época da guerra. O pai estava na guerra, na Segunda Guerra Mundial, aquele negócio todo. E eles tiveram que ir para se esconder num local ali no interior da Itália, que chama Marsico Nuovo. Hoje chama Marsico Nuovo. E aí ela falava muito desse lugar, porque ela tinha lembranças, né? Sim. Você vê, né, como são as coisas. Quando chegamos lá, a gente levou, falei, vó, vamos levar a senhora lá. Levamos ela lá, dona Yolanda, chegamos lá, no local. Aí uma cidadezinha pequena, acho que tinha, sei lá, 10 mil, 15 mil habitantes nessa cidadezinha, Marsico Nuovo, umas montanhas. E aí a gente comendo lá e tal, daqui a pouco senta um cara, a gente falou da história dela um pouco pra ele, aí ela falou assim, somos da família, agora me lembro o nome da família dela agora, agora fugiu, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Você lembra o nome da família da sua avó?
Sestari, aí o Enzo lembrou. Sestari. Quando começou a conversar, eu falei, não, mas tem um Sestari aqui, nessa cidade. Eu falei, não pode ser. Um Sestari nessa cidade pequena. Uau. Rapaz, a gente ligou, conseguiu contato com o cara tava, o senhor, né, cara? O senhor, ele estava numa cidade vizinha trabalhando, aí falou assim, não, é Sestari que você tá aí, tá, vou pra ir agora. Aí a gente falou assim, não é possível isso aqui, a gente tá aqui só pra lembrar dos locais. Quando chegou o senhor lá, ele era um primo da Dona Yolanda, uau, que tava lá. Morava lá desde, né, daquela época ali, que o avô dela era dessa cidade. E aí, o que aconteceu? Aí ele chamou a gente na casa dele, falou assim, não, a senhora Dona Yolanda, eu conheço, eu sei quem é a senhora, tal, sei quem é tal, por foto. Ele tinha todas as fotos na casa dele, da família, ele segurava isso por bastante tempo, então ele tinha aquelas fotos, aí mostrou pra ela. Imagina a emoção. Meu Deus. Assim, ela tinha foto dela bebê com a família dela, né, com o pai, que era primo do pai dele. O pai dele era irmão, né, na verdade, do pai dela. E aí, assim, foi uma emoção gigante. Então, a gente conseguiu levar ela pra 8 cidades diferentes lá na Itália, né, esse sonho que a gente nunca, né, crê que isso ia acontecer, né? Aconteceria, mas assim, tudo convergiu e Deus tinha um propósito para tudo aquilo ali. E hoje a gente tem contato até hoje com o Valentino, né? O Valentino, que é o tio, a gente chama tio Valentino hoje, e aí a gente já conectou com os filhos do Valentino. Olha só, para a família Sestari, né? Que minha esposa, né, tem esse sangue no sangue dela, esse sangue Sestari, e a gente continua o contato até hoje. E aí ela teve agora, a filha do Valentino, teve filhos também, e a gente agora vai conectar nossos filhos com dele, olha só. Que legal, hein? Por causa tudo dos pontos, né, que juntou tudo isso e convergiu. A Dona Yolanda conseguiu viver essa parte de emocionante, né? Eu tenho certeza que para você foi muito emocionante. Igor, deixa eu te falar, você tem um curso que você dá essa mentoria, como funciona pelo seu Instagram, como é que a gente faz isso? A gente tem o Instagram, né, o @pontos com propósito, também temos o site pontoscompropósito.com, e aí a gente também tem um curso, né, lá dentro que a pessoa pode comprar esse curso e ela vai ter uma mentoria diretamente comigo, se ela comprar o curso, e aí eu vou ensinar realmente, né, ela tirar do papel o que talvez seria para ela impossível, ela vai com certeza tirar do papel esses sonhos que ela tem de viajar e poder proporcionar para a família dela, né, algo diferente, né, ou aqui nos Estados Unidos, ou então fora, aonde ela puder viajar, ela vai ter essa oportunidade e, como eu falei, gastando quase zero. Legal. Que esse é o principal. Legal. Como sempre eu finalizo aqui, eu vou pedir para você, esse vídeo ficará para a história, né? Muitas vezes 50, 100 anos na frente a gente não vai estar mais aqui, mas essa história vai ecoar ainda, mostrando aí um pai, um amigo, um marido, um empreendedor que conseguiu viajar muito, gastando bem pouco. E eu queria que você, olhando para sua câmera, encorajasse essa outra pessoa que está do outro lado e que às vezes acha que não consegue fazer essa viagem, não dá a pausa mesmo para curtir a família, etc. E aí a gente... você olhando para sua câmera, você encerrasse aí dando aquele toque para a pessoa que está do outro lado, beleza? Beleza. Gente, né, eu gostaria de falar, primeiro agradecer aqui, né, o Ricardo, que foi uma bênção estar aqui com ele, mas dizer para você que você está aí do outro lado, né, que você pode estar assistindo isso e falando assim, isso é impossível na minha vida, né, como um dia eu achei que era impossível na minha vida, mas eu vou te falar que não é. Você pode às vezes olhar, né, pessoas no Instagram ali, postando, viajando, e tudo é uma questão assim, porque talvez você não tenha um conhecimento ainda. Eu escutei uma frase uma vez que falava, eu não tenho ainda porque eu ainda não sei, mas se eu soubesse eu já teria. Então, se você tiver esse conhecimento, eu garanto a você que você vai também proporcionar muitos momentos com esse para a sua família, vai ter essa liberdade, né, de você poder estar no local, né, na hora que precisar. Então, às vezes, por uma emergência, como minha esposa agora foi para o Brasil de emergência e ela, né, tinha essa oportunidade de estar lá, sem poder gastar o dinheiro da sua família, né, poder investir em outras coisas que você tenha sonhos, mas, assim, não deixem de acreditar, de mudar sua mentalidade e de realmente, assim, investir na sua família, investir em momentos diferentes, né, para os seus filhos, com a sua esposa, porque é isso que a gente vai levar, né, desse mundo, né, que é tão curto. Então, assim, tenham essa mentalidade que é possível. Bacana. Uau, que bate-papo incrível, hein, guys? Fala sério, foi muito legal, viu, Igor, ter você aqui. Obrigado mesmo por dividir essa história legal sobre os seus sonhos, suas viagens em famílias com a gente aqui. E, guys, eu vou dizer pra você, a lição que fica pra mim desse episódio é o seguinte, não importa onde você está agora, com estratégia, propósito e fé,
Dá para realizar todos os seus sonhos. O Igor mostrou na prática aqui pra gente como a gente faz isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E se você quer viajar mais, gastando menos e vivendo com propósito também, comenta aí embaixo qual lugar que você queria viajar. E não se esqueça, seja você o canal, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe nos seus grupos e com aquela pessoa que você quer que viajem com você hoje, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.